Olá! Nesta aula, vamos te ensinar a preparar um ganache de frutas frescas. Iniciaremos a aula com o preparo de uma geleia concentrada de frutas. Vamos utilizar morangos, mas você pode utilizar outras frutas ao seu gosto, como amoras, framboesas, mirtilo, maracujá, maçã verde e por aí vai. Então, para a geleia, são apenas 3 ingredientes. Primeiro, vamos adicionar o morango. São morangos picados. E é importante que os morangos estejam bem maduros. Adicionar glucose de milho. E ácido cítrico. Agora a gente leva para o fogo. E é importante que a gente cozinhe até reduzir completamente todo o líquido dessa receita. Tem que ficar uma geleia realmente bem concentrada. Então a gente leva para cozinhar e vai mexendo constantemente até ficar uma geleia bem concentrada, reduzir bastante o líquido. A gente nota agora o início do cozimento, ele começa a concentrar a cor também, né? E o porquê é importante que a gente reduza bastante o líquido, né? Porque esse líquido, se a gente misturar ele na nossa receita de ganache, o ganache vai ficar mais mole. Por isso é importante realmente reduzir bastante. E a mesma forma que a gente está preparando aqui com morangos, a gente vai seguir com as outras frutas, tá? Basta misturar a glucose de milho, o ácido cítrico e levar para cozinhar. Ó, aqui a gente percebe que a geleia ainda está bem líquida, tá? Ela não está espessa o suficiente, então a gente continua cozinhando. Então depois do cozimento, né, quando ela chega no ponto, ela vai ficar uma geleia assim, ó, bem mais espessa, tá, e com realmente pouco líquido. Este é o ponto que a gente precisa para o preparo do nosso ganache. Agora a gente tira ela do fogo, transfere ela para um bowl. E agora nós temos a nossa geleia pronta, bem concentrada e bem cremosa, prontinha para o próximo passo, que é o preparo do ganache. Eu preparei também uma geleia de maracujá, exatamente da mesma forma que foi preparada de morango. E vocês podem ver que ela é igualmente cremosa. Também já está prontinha para o preparo do ganache de maracujá. Então vamos lá? Agora vamos preparar os ganaches. Tenho aqui os ingredientes para o ganache de maracujá, e aqui os ingredientes para o ganache de morango. Geleia, chocolate branco, creme de leite e manteiga. O primeiro passo é derreter os chocolates, seguindo as instruções da embalagem. Depois eu vou misturar a manteiga com o creme de leite e levar ela para aquecer no micro-ondas por aproximadamente 40 segundos. Então, com o creme de leite e a manteiga aquecidos, a gente vai misturar ao chocolate derretido, mistura bem, até homogeneizar e ficar bem cremoso. Então misturou bem, a gente nota que está cremoso, mas está um ganache um pouco mais seco, porque agora a gente vai adicionar a geleia. E aí a gente acerta o ponto. A geleia de morango, mistura bem. E depois de misturar bem, temos aqui o nosso ganache de morango, preparado com morango fresco. Agora é só aguardar esfriar e está prontinho para utilizar. Então, enquanto isso, vamos preparar o de maracujá, que é a mesma forma. Então eu tenho aqui o chocolate Namur branco derretido. Vamos adicionar o creme de leite e a manteiga derretidos. Mistura bem, até homogeneizar os ingredientes, formar uma mistura cremosa. E a gente vai notar que depois dessa mistura a gente vai ter um ganache mais seco, tá? Isso é normal nesse momento, porque ainda falta a gente adicionar a geleia concentrada. Olha só, ele ficou cremoso, mas fica um ganache realmente seco, tá? Isso é normal. Agora a gente adiciona a geleia concentrada de maracujá. Mistura bem.
E agora, depois de bem misturado, temos pronto o nosso ganache de maracujá. Extremamente cremoso, bem aromático, bem saboroso e com uma cor linda do maracujá. E agora está prontinho. Ganache de maracujá e ganache de morango. Prontinho para a gente preparar nossas trufas e os nossos bombons. E após o tempo de descanso de aproximadamente 2 horas fora da refrigeração, aqui o ponto dos nossos ganaches de fruta fresca. Tenho aqui o de maracujá e o de morango. Vamos checar a consistência depois do descanso, né? Depois que ele esfria. Olha o ponto que ele fica. Bem cremoso, prontinho para rechear. E o de morango, olha lá, a mesma coisa, extremamente cremoso. Vamos passar eles agora para uma manga de confeitar. E agora ele está pronto para o preparo de trufas e bombons. Prontinho. Então tá, agora com os recheios prontos, nós temos aqui umas casquinhas de trufa já prontas, né, previamente preparadas. Vamos preparar algumas de maracujá e algumas de morango. Rechear algumas com o ganache de morango. Olha só que textura e que cor incríveis. E algumas de maracujá. Prontinho. Queria dar mais uma dica no recheio de maracujá. Caso vocês não queiram que tenham as sementes, na hora que cortar o maracujá, coa, tira o suco, né? Descarta as sementes e com o suco a gente continua o processo igual. Adiciona a glucose, adiciona o ácido cítrico e cozinha. A diferença é que a gente vai ter que ter a mesma quantidade de suco que seria do maracujá total, ok? Depois das casquinhas recheadas, agora a gente fecha com mais chocolate branco. E aqui está o nosso bombom de maracujá. E aqui o nosso bombom de morango. Olha que lindo! As cores perfeitas, uma cremosidade incrível e delicioso. Esses ganaches feitos com frutas frescas, ele tem uma validade de 15 dias no bombom aplicado. Você pode conservar em geladeira por até 30 dias e congelado por até 90 dias. O rendimento desta receita é de aproximadamente 30 bombons de 20 gramas para cada um dos sabores. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima!